Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques. Saiu o edital do TCE Santa Catarina, o edital super esperado, e veio, cobrando ali uma prova discursiva, um relatório técnico, uma peça de natureza técnica de 90 linhas que está assustando muita gente, porque fugiu aquele padrão tradicional, de prova de Tribunal de Contas que, que traziam peças técnicas de 50 e 60 linhas. Mas nessa aula aqui o objetivo é justamente esclarecer o que seria essa peça de natureza técnica, o que seria esse relatório, e trazer algumas estratégias de preparação e de elaboração da prova discursiva. Então, essa aula com foco na discursiva, ela vai trazer algumas análises do edital referentes à prova discursiva, vai trazer uma explicação do que seria esse relatório técnico, A gente fez uma pesquisa aqui e tal, analisou provas anteriores, e por fim, vou apresentar para você uma estratégia de preparação para a prova discursiva, para você incluir junto com a sua preparação para a objetiva, E nessa estratégia eu apresento também um curso, do Você Concursado voltado para esse concurso do TCE Santa Catarina, para os cargos de administração, ciências contábeis e direito. Ao longo dessa aula aqui, que eu vou tentar ser o mais objetivo e direto possível para você não perder seu tempo, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem lá no @prof.brunomarques ou no @você concursado. Também tem o canal do Telegram, que é a Academia de Discursivos, E se você quiser já dar uma olhada no curso, tem o link do curso disponível aqui embaixo, Se você já não faz parte, beleza? Show de bola. Então vamos lá. Análises importantes aqui do edital. A data da prova, 6 de março. Então você tem aí um tempo até considerável para poder se preparar para esse concurso. O edital traz que a prova vai ser aplicada no período da tarde, vão ser 5 horas de prova. Essas 5 horas de prova, você vai ter que fazer a prova objetiva e a prova discursiva. Aqui eu já te faço um alerta. Não faça como a maioria dos candidatos que quando vão fazer simulados, fazem só simulados da prova objetiva. Ora, o simulado é justamente para simular o dia de prova, para que você possa entender qual o tempo que normalmente você leva para fazer a prova objetiva, qual o tempo que você leva para fazer a prova discursiva, o tempo que você leva para preencher o gabarito, qual é a melhor estratégia de prova, você vai fazer primeiro um rascunho da discursiva, depois começar a objetiva, enfim, você vai simular, o dia da sua prova e montar a sua estratégia lá para o dia. Então não faça como a maioria das pessoas que só treina a prova objetiva em simulado, Insira ali a prova discursiva. Por quê? Porque no dia da prova vai ter você vai ter que fazer a prova objetiva e a discursiva juntos, beleza? Show de bola. Os cargos, a gente tem aqui 6 cargos, Que é o cargo de administração, ciências contábeis, ciências da computação, direito, ciências econômicas e engenharia civil. No treinamento, no curso que a gente elaborou para o TCE Santa Catarina, o foco vai ser nessas 3 áreas: administração, ciências contábeis e direito. Porém, essa aula aqui ela traz algumas informações gerais que também se aplicam aos demais cargos. Exigência para poder fazer o concurso é nível superior na área específica. Então, na área de administração, você precisa ter formação em administração. Para fazer para o cargo de ciências contábeis, você precisa ter formação de nível superior na área contábil e assim para todos os outros cargos, beleza? Remuneração, se você somar ali todos os benefícios, o vencimento, a gratificação, o auxílio alimentação e tudo, você chega a um montante inicial aí de aproximadamente 15 mil reais, que é um salário excelente, para se morar ali em Santa Catarina, quem sabe ali num apartamento ou numa casa ali na ilha, perto da praia, uma qualidade de vida muito boa, e que você com um salário desse, que inclusive do ano passado para cá já teve um aumento, então é um órgão que tem ali uma força política, que pode melhorar ainda mais esses benefícios, então vale muito a pena, e você já pode até mentalizar o que você faria aí com esse seu primeiro salário, já serve de motivação aí para sua preparação. Se você quiser compartilhar, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube e quiser compartilhar com a galera, você pode até botar aí o que você vai fazer com o seu primeiro salário, Por fim, o edital traz o seguinte, ele fala que o concurso tem validade de 2 anos. Isso aqui é um ponto interessante porque normalmente os editais da Banca Sebrasp, eles trazem que são 2 anos prorrogáveis por mais 2 anos, beleza? Só que nesse não, ele só colocou 2 anos, Eu não sei se a intenção do órgão é não prorrogar, ou se foi ali só uma falha mesmo de redação e a tendência é que ele prorrogue por mais 2 anos. De qualquer forma, é uma informação aí que a gente tem que ficar um pouco cauteloso. Por quê? Porque se não for prorrogar, então é importante que você esteja numa classificação boa para poder ser convocado nesse prazo de validade aí de 2 anos apenas, beleza? Outra informação do edital que a gente pode analisar aqui, eu extraí de várias partes do edital, é o quantitativo de vagas,
tá? O edital traz assim, ó, por exemplo, o cargo de administração aqui, são 5 vagas para ampla e uma vaga para PCD. E vai ter um cadastro de reserva de 17,1, beleza? Então, quando a gente soma isso aqui, ó, 5 aqui mais 1, 5 mais 17, né, dá 22, e aqui PCD dá 2. Então, ele tem uma tabela lá que dá o total de aprovados. Então, vão 22 aprovados para ampla, né, e 2 para PCD, sendo que desses 22, né, 5 estão dentro das vagas, ou seja, tem direito à convocação, e 17, né, estão ali no cadastro de reserva, podem ser convocados ao prazo desse concurso. Quem não tiver classificado até essa posição aqui, tiver lá em 23 ou 24, por exemplo, ele não tem classificação alguma no concurso, então ele não tem chance de ser nomeado, beleza? Porque ele não está como aprovado na lista de aprovados, tá? Só que aí o edital traz uma informação interessante. Ele diz o seguinte, ó, tem esse quantitativo de vagas, só que na hora que a gente estiver corrigindo as provas, a gente vai corrigir mais redações, né? Então ele traz aqui, ó, para o cargo de administração, por exemplo, que vão ser corrigidas 45 redações para ampla concorrência e 3 redações para PCD, tá? Então, ele vai pegar os 45 primeiros colocados, né, na prova objetiva. Então, ele vai pegar a nota da prova objetiva, classificar todo mundo, pegar os 45 primeiros para ampla concorrência, corrigir a redação, né? Depois vai somar a prova discursiva, né? Então, vai somar a prova objetiva e a prova discursiva e vai reclassificar. Nessa reclassificação, só os 22, né, na ampla concorrência, que vão estar aprovados no concurso. O restante vai sair. Quando a gente soma aqui esse quantitativo, isso aqui se aplica para todos os cargos, tá? Dá 48 redações corrigidas, né? Só que só 24 vão estar na lista de aprovados. O que isso quer dizer? Que após a fase das redações corrigidas, 50% dos candidatos vão ser eliminados do concurso. Então, essa prova discursiva, se você for mal e cair, você pode até ir bem no objetivo, mas se foi mal na discursiva, caiu classificação, ficou fora dos 22, você está fora do concurso. Então, vai ser uma prova que realmente vai ali modificar muitas posições. A gente viu isso acontecendo no TCE Rio de Janeiro, né? No nosso caso, a gente teve até uma aluna que estava fora dessa lista ali dos que seriam aprovados, mas tirou uma notaça na discursiva, subiu classificação, conseguiu ficar na lista de aprovados e ainda foi convocada no concurso na primeira chamada, porque o órgão chamou todo mundo. Então, assim, quando você vai bem na discursiva, isso acontece. Agora, se ela conseguiu entrar nas vagas, alguém, né, que estava lá, não foi tão bem na discursiva, saiu e não teve chance de ser aprovado. Então, mexe muito na classificação, então o ideal é que realmente você consiga um bom desempenho na discursiva para você poder subir posições, né? E isso é bom até para você que talvez não ache que está tão bem preparado ali para a prova objetiva. Então, você garante na discursiva, porque aí você sobe classificação, beleza? Isso se aplica aqui a todos os cargos. Então, o que você tem que fazer? Tem que montar uma estratégia para poder conseguir ficar ali com a melhor nota e ficar na lista de aprovados. Para isso, a gente vai analisar as provas, né? Então, a banca traz o seguinte, que vai ser a nota final do concurso vai ser o somatório da prova objetiva e da prova discursiva. Não tem título, não tem exame físico, nada. Então, é só isso. Prova objetiva vão ser composta por conhecimento básico e conhecimento específico, tá? A prova de conhecimento básico vai valer 40 pontos e a prova de conhecimento específico vai valer 60 pontos. No total, a gente tem 100 pontos na prova objetiva. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 8 pontos na prova de conhecimento básico, 18 pontos na prova de conhecimento específico, mínimo, né? Porque se você somar esses dois aqui, você vai ter aqui, ó, 26 pontos. Só que 26 pontos estão à prova. Por quê? Porque ele tem que ter um mínimo total de 30 pontos, tá? Então, isso aqui é a regra da prova objetiva. Já a prova discursiva vai ser composta por uma peça técnica, né, que a banca traz lá especificamente um relatório técnico de 90 linhas, valendo 40 pontos. O candidato, para ser aprovado, ele precisa tirar 20 pontos, ou seja, 50% da nota na prova objetiva. Não tirou os 20 pontos, ele está eliminado do concurso, não importa se ele gabaritou a objetiva, né? Não tirou o mínimo na discursiva, ele está eliminado. Daqui a gente já extrai que a nota total, né, a nota final do concurso é de 140 pontos, né? E a discursiva, ela vale aí 28% aproximadamente da nota total. Só a discursiva vale quase um terço da prova
da nota final total, né? A prova discursiva sozinha vale o mesmo tanto que a prova de conhecimento básico, né? Então, isso aqui é só para você ter uma noção do peso da discursiva, né? A prova de conhecimento básico tem lá várias matérias, né? Noção de direito, língua portuguesa, etc. Então, você tem uma série de matérias ali na prova de conhecimento básico e a prova discursiva vale o somatório de estudo, é como se você gabaritasse a prova de conhecimento básico, né? Que é um grande feito nas provas da Banca Sebrasp, né? Que não é fácil de você conseguir gabaritar uma prova objetiva. Então aqui a gente já tem o peso na prova discursiva. E por final, o edital traz dizendo que a prova discursiva, essa peça técnica, vai cobrar um conhecimento específico do cargo. Então, no cargo de administração, quais são as matérias de conhecimento específico? Administração geral, administração pública, administração financeira e orçamentária. Então, vai cobrar uma peça técnica sobre algum dos assuntos dessas matérias. Na parte de contabilidade, vai vir contabilidade geral, contabilidade pública, licitação, né? E aí é uma parte bem específica. Trouxe licitação dentro de ciências contábeis, porque é uma área de interesse do tribunal, né? De contas, então é um tema bem quente, inclusive, mas vai cair alguma dessas matérias na prova discursiva, tá? E daqui a gente já consegue pensar em algumas estratégias, né? Por exemplo, quando que eu devo começar a estudar para a discursiva? Ora, se a prova discursiva vai cobrar um assunto relacionado a conhecimento técnico, conhecimento específico, né? Então, você pode juntar a preparação da objetiva com a discursiva, né? Isso aqui, ela pode ser explicada, inclusive, por essa pirâmide do aprendizado, né? Que diz o seguinte, que ó, você absorve 95% do que você está lendo, da matéria que você está estudando, quando você explica, resume, estrutura, define, generaliza, elabora, ilustra, né? Então, quando você pega aquela matéria que você está estudando e tenta explicar, estrutura aquela matéria e explica, né, para alguém. E quando a gente está fazendo a prova discursiva, é exatamente isso que a gente faz. Então, cai um tema lá, por exemplo, de licitação. Aí você vai analisar aquele tema, aí você vai pegar aquele conhecimento que você estudou lá para a prova objetiva, vai estruturar esse conhecimento, fazer um rascunho e tal, e depois você vai explicar, você vai escrever sobre aquele conteúdo. Então, quando você está estudando para a prova discursiva, você automaticamente está se aprofundando, né, na matéria que vai cair na prova objetiva, né? Então é um estudo concomitante, é um estudo que agrega, né? Você estudar discursivo, você está agregando mais conhecimento para a prova objetiva. Então, se cai um tema, se cai uma questão na prova objetiva relacionada a um tema que você fez uma discursiva, provavelmente você vai acertar, porque o seu nível de aprendizado daquela matéria, ele está lá em cima, ele foi garantido ali por ter elaborado uma discursiva. Então, quanto mais discursiva você elabora, né, mais você fixa alguns assuntos, né, e isso pode te ajudar lá na prova objetiva, beleza? Então esse é o primeiro aspecto. Vale a pena estudar junto? Vale. Por quê? Porque agrega. A prova discursiva vai agregar na preparação porque cobra conhecimento técnico, tá? Agora vamos entender aqui o que esse relatório técnico, né, que é o que a maioria das pessoas tem dúvida. Vamos lá. A prova discursiva, né, como a gente viu, vai ser uma peça técnica, né, que é diferente da peça jurídica. Então, ela não tem todas aquelas formalidades da peça jurídica. É uma peça técnica porque trata de matéria técnica, né? Quando a gente fala de matéria técnica, a gente está relacionando aí ao cargo de auditor de controle, auditor fiscal de controle externo, que é um cargo de natureza técnica, beleza? 90 linhas, 40 pontos, um mínimo de 20 linhas, beleza. Então, quando a gente fala aqui de técnico, a gente está falando do auditor, o auditor que vai preparar esse relatório. Então, o auditor vai ter que preparar um relatório técnico, é um relatório do técnico, beleza? Show de bola. Esse relatório técnico, ele normalmente, né, tendo em vista a função do auditor, ele é o que a gente chama de relatório de auditoria, beleza? Bruno, isso aqui não está lá no edital. Eu sei, o edital ele só traz que vai ser um relatório técnico, mas ele não fala nada sobre isso. Então, a gente vai ter que tentar analisar, né, o contexto daquele concurso para a gente poder extrair exatamente o que seria esse relatório técnico. Então, tendo em vista que o cargo é de auditor fiscal de controle externo, né, que a banca pede um relatório técnico e o auditor fiscal, né, no exercício da sua atividade, que é elaborar auditorias, fazer auditorias, inspeções, levantamentos, monitoramentos, ele elabora, né, dentre essas atividades, o relatório de auditoria, né, que é um relatório
técnico, né? Por quê? Porque você vai analisar ali não o contexto político daquela situação em si, você vai analisar ali realmente a parte técnica, se aquilo está legal, se não está legal, se é regular, se não é regular, beleza? Tendo em vista que esse relatório técnico seria o relatório de auditoria, a gente pode buscar lá na portaria, né, do TCE Santa Catarina, né, 670 de 2015, o Manual de Procedimentos de Auditoria de Irregularidades. Nesse manual, o órgão ele traz a estrutura do relatório de auditoria, que aqui a gente considera como sinônimo de relatório técnico. A estrutura desse relatório de auditoria é a seguinte: é uma introdução em que você contextualiza a situação, traz algumas informações gerais da situação que está sendo analisada, o objeto que está sendo auditado, a materialidade, a metodologia que foi utilizada, enfim, você faz um breve resumo ali de tudo que está sendo visto naquela auditoria, com as informações mais relevantes. Depois você analisa os resultados, que é o que a gente chama de desenvolvimento de achados. Então o auditor foi lá, fez a auditoria, buscou uma série de evidências, né? Aí pegou essas evidências, agora ele tem que analisar essas evidências para verificar se aquilo é um achado ou não de auditoria. O achado ele pode ser positivo ou negativo. Normalmente na auditoria, esse achado de auditoria ele é negativo, ele indica uma irregularidade. Então ele vai pegar uma evidência e comparar com a norma. Então se a norma diz que tem que fazer X e na evidência viu que não fez X, então é um achado de irregularidade. Aí vai dizer, ó, é irregular por quê? Porque a norma diz que é para fazer X e não foi feito X. Beleza? Então, é um achado de auditoria. Então, nessa parte de análise dos resultados é onde o auditor ele faz análise técnica mesmo, né? Então, que ele vai mostrar ali o conhecimento técnico para poder embasar os achados de auditoria. E, por fim, tem a parte de conclusão. A parte de conclusão, segundo essa portaria, é um resumo dos principais achados, né? E uma indicação ou uma recomendação do que deve ser feito relacionado a cada dos achados, que são as propostas de encaminhamento. Logicamente, dentro de um relatório técnico, o auditor ele não pode, né, e aqui já é uma informação um pouco mais técnica e importante para você que vai fazer a prova, um relatório técnico, o auditor ele não determina que um jurisdicionado faça ou não faça algo, né? Ele sugere ao plenário, né, que é quem realmente decide, que sejam determinadas tais coisas. Então, ele está numa instância um pouco inferior. Então, ele traz aqui o relatório técnico e sugere, ó, plenário, nesse caso aqui deve ser aplicado isso, isso e isso. Aí o plenário vai analisar e ele que vai determinar e ele que vai recomendar ao jurisdicionado, beleza? Então, é só um detalhezinho, mas que é importante para você até entender a função do relatório, né? O relatório técnico ele tem a função de dar base para que o plenário tome a decisão. Show de bola? Beleza, então essa seria a estrutura, né, da portaria para um relatório de auditoria, que é o que a gente entende como relatório técnico. Mas para poder ir mais a fundo, para poder entender melhor o que seria isso, eu busquei no site do TCE Santa Catarina alguns processos para poder analisar como que eles tratam esse termo, relatório técnico. Encontrei esse processo aqui, né, em que é um parecer, né, de voto lá, mas dentro desse parecer ele tem uma parte que fala sobre o relatório técnico, que é justamente o que a gente estava analisando aqui. Ele diz assim, ó, da auditoria realizada, a equipe de técnicos desta corte resultou do relatório número tal. Esse relatório aqui é justamente o relatório técnico, beleza? E aí ele anotou, né, as seguintes irregularidades. Aí olha que interessante. Aí ele traz, ó, realização de despesas estranhas à competência do município, no montante de tal, com custeio indevido à conta de orçamento público. Então ele diz aqui que foi realizado despesas fora da competência do município. Isso aqui é o que a gente chama de evidência, né? Foi o que ele encontrou. Beleza? Aí depois ele vem, ó, em afronta ao dispositivo no artigo 4, tal, da Lei 4.320. Essa parte aqui é o que a gente chama de critério. Ó, para você dizer que algo é irregular, você precisa trazer o que aconteceu, né? E depois mostrar que está contrário a alguma regra, né? Algum critério. Então, você cita o que aconteceu e mostra que está contrário ao que é determinado pela norma. Por isso que é uma irregularidade. Aí, então, veja que no relatório foi exatamente isso que foi feito. Ele pegou a evidência e mostrou o critério. Então, ele mostra
o conhecimento acerca da legislação que deveria ser observada naquelas situações e não foi. A mesma estrutura ele segue para todas as irregularidades que ele citou. Ó. A aquisição de ônibus, tal, tal, tal. Aí, ó, ele vem aqui, explica então a evidência, né, o que aconteceu, o que ele extraiu lá do trabalho de auditoria, então a evidência. E depois, ó, ele diz a irregularidade, ó, caracterizando o superfaturamento, que contraria a regra escrita no artigo 43 da Lei 8666 e o princípio da economicidade. Então aqui ele trouxe o critério. De novo, pagamento de diário no montante tal sem as formalidades, ó, pagamento de diárias no montante tal, evidência. Sem as formalidades previstas no artigo 62 da resolução tal, tal. Então aqui, critério. Beleza? Então, qual é a função do relatório? É você identificar os fatos, as evidências do que aconteceu e comparar com as normas, né? E aí pode ser diversas normas, vai depender muito do que está sendo analisado ali, do objeto que está sendo analisado, mas pode ser lei, pode ser resolução, pode ser instrução, pode ser princípios, pode ser doutrina, né? Então, tem que ter um critério em que a evidência se contraria para poder ser uma irregularidade, beleza? Então essa é mais ou menos a estrutura. Beleza, Bruno, entendi isso aí, mas como é que vai ser cobrado de mim? Vamos lá. Então como é que vai ser estruturado? A gente tem que entender primeiro como que a banca vai trazer um enunciado para depois saber como que a gente vai se posicionar. Primeiro, o enunciado ele vai vir com essa primeira parte, ó. Provavelmente a banca vai trazer para você as evidências. Né? Então ela já vai fazer o trabalho de auditoria lá para você e trazer as evidências do que foi encontrado, né? Então ela traz aqui as evidências. Com base nessas evidências, ela vai pedir para que você faça o seu relatório, ou seja, para que você indique se há ou não irregularidade, fundamentando, né, com base nas normas, na doutrina, nos princípios e etc., a depender do caso. Então, só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui a prova aplicada pela Banca CESP para o cargo de auditor de controle externo do TCDF 2013. Né? A banca traz assim, ó, considere que em uma auditoria, a secretaria tal, 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 tem apurado os fatos apresentados a seguir. Né? Então, apurou os fatos. Aí ela vem trazendo aqui, ó, uma série de fatos. Tá? Uma série de fatos. Sem se posicionar pela regularidade ou não. Ela só trouxe os fatos. Por exemplo, existência do contrato firmado tal, 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 com prazo de vigência de 12 meses, tendo como objeto a locação de imóvel não residencial para sediar as coordenadorias daquela secretaria. Então ele não se posiciona, ele só traz ali uma informação, um fato, uma evidência, tá? Se você, aqui tá pequeno, né? Mas aqui abaixo do vídeo tem o link dessa questão, né? Lá na biblioteca discursiva você pode clicar lá e você vai ver a questão inteira para você poder analisar e tal. Tá? Lá tem um enunciado completo. Mas aqui é só para você ter uma noção de como que seria. Então ele vai trazer uma série de fatos, uma evidências, e depois vai vir aqui e pedir para você poder montar um relatório técnico. Nesse caso aqui do Tribunal de Contas do DF, ele pediu para fazer um relatório de auditoria a respeito dos fatos apurados. Beleza? Então aqui a gente tem um comando da questão. Né? E o que precisa ser avaliado? Aí a banca coloca aqui na forma de tópicos. Nesse caso, ele precisava apresentar a estrutura de um relatório de auditoria, justificação, ó, análise do contrato de locação, análise do contrato de terceirização e conclusão do relatório. Tá? Então, esse aqui seria o enunciado. Então veja que o enunciado, primeiro, ele é dividido em 3 partes. Situação hipotética, em que a banca vai trazer vai contar uma historinha para o candidato, nessa historinha vão ter ali alguns fatos. Depois o comando da questão, que é onde a banca vai pedir para o candidato poder escrever um relatório, né, e vai dar ali a base, né, para aquilo. E por fim os tópicos, que é onde a banca vai exigir o que ela quer que o candidato faça. Né? Veja que nesse caso a banca ela trouxe os fatos, trouxe lá fatos relacionados ao contrato de locação de imóvel ou ao contrato de terceirização de mão de obra. E aí ela pede para o candidato analisar. Né? E depois concluir. Veja que é bem parecida com a estrutura do relatório de auditoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina, né? Da portaria lá 63, porque ela fala justamente sobre introdução, análise, né? dos resultados, que seria essa análise dos achados, e por fim, a conclusão. Então, aqui, o que o candidato vai ter que fazer? Vai ter que pegar os fatos que aconteceram, bater com um critério, que é o conhecimento técnico dele, e indicar se é regular ou não é regular, se tem irregularidade, se não tem irregularidade, nos fatos apresentados no enunciado. É basicamente isso que você vai ter que fazer no dia da sua prova, beleza? Tem técnica para fazer isso?
Tem, né? E aí a gente vai aprender a técnica que é a montar um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos. Então aqui teriam 2 tópicos, né? Aqui são 4 tópicos, na verdade, mas esse primeiro tópico ele não se aplica ao TCE Santa Catarina. Isso aqui é uma coisa bem específica do Tribunal de Contas do DF, que a banca ela pediu no edital que fosse adotada a estrutura do manual de redação próprio do TCDF. Né? Então aí tem lá processo, apenso, ementa, etc. Nesse caso do TCE Santa Catarina, não tem nenhuma referência a manual, então não precisaria de uma estrutura específica. Né? Você só vai colocar lá título, né? Tem gente que gosta de colocar relatório tal, aí bota processo. Não, você só vai colocar isso na sua prova se tiver expresso no enunciado da questão. Né? Se a banca trouxer ali, ó, na hora de elaborar seu texto, insira título, aí ela vai dizer qual é o título que você vai inserir. Vocativo, fecho, nome, você só vai inserir essas informações se estiverem no enunciado. Inclusive no nosso treinamento, tem alguns enunciados que pedem essa estrutura, justamente para que você não se assuste se por acaso vier no dia da sua prova também. Mas você só vai fazer se vier expresso no enunciado. Se não, você vai responder no formato de um texto dissertativo, né? O edital traz lá que vai ser um texto dissertativo, né? Então, introdução, desenvolvimento, conclusão. Na parte de desenvolvimento é onde você vai fazer a análise dos resultados, análise dos achados, beleza? E como é que a banca vai corrigir a sua prova? A banca diz o seguinte, que a nota da prova discursiva ela vai ser formada pela nota de conteúdo menos essa formulazinha aqui. Tá? A nota de conteúdo ela é formada, no caso da banca Sebras, por 2 partes, que é a apresentação e a estrutura textual, que é onde a banca vai avaliar a legibilidade, a obediência às margens, etc. E desenvolvimento do tema. No desenvolvimento do tema é onde a banca vai verificar se o candidato respondeu ao que foi solicitado nos tópicos. Se ele fez a análise de forma correta, né? Se ele indicou o que era irregular, como irregular, se ele fundamentou isso. Então é a análise realmente do conteúdo em si, né? da prova em si mesmo, se o candidato acertou ou não o que estava sendo pedido na prova discursiva. Essa parte aqui, ela é dividida assim, né? Vão ser 2 pontos relacionados, essa parte de apresentação e estrutura textual, e 38 pontos relacionados a essa resposta aos tópicos. No total, você vai ter 40 pontos na nota de conteúdo. Verifica-se aqui que a maior parte da nota, então 95% da nota final da sua prova, da sua nota de conteúdo, vai ser a resposta aos tópicos. Daqui a gente extrai que, na hora que você está montando esse relatório técnico, o direcionamento, tá, das linhas deve ser feito para a resposta aos tópicos. Beleza? Isso aqui parece lógico, mas numa prova seria mais ou menos o seguinte, ó, você tem aqui uma folha de resposta, né? Então, quando você for dividir sua folha, você vai ter que obedecer uma estrutura, não vai? Você vai ter que fazer uma introdução, né? Então, você faz aqui uma introdução, né? Só que a introdução ela tem que ser pequena. Por quê? Porque a maior parte da redação tem que ser na resposta aos tópicos. Então, vamos supor que tiveram 3 tópicos, tópico 1, tópico 2, tópico 3. Aí você vai fazer aqui, se sobrar espaço, uma conclusãozinha pequena, né? Se não for solicitado lá no enunciado, logicamente, com a conclusão e tal. Mas você vai fazer uma introdução e uma conclusão pequena. Por quê? Porque a maior parte das linhas tem que ser respondendo aos tópicos. Por quê? Porque é o que vale mais pontos. E o seu objetivo tem que ser sempre conseguir a maior nota. O que eu vejo muitas vezes acontecendo é o seguinte. É o candidato pegar e fazer assim, ó. Você tem aqui a folha, né? Aí ele pega, aí faz até aqui, ó. Copia o enunciado, tá? Porque quando fala de relatório, a pessoa, tem que trazer o relatório. Então, eu trazer um resumo do que aconteceu. E aí a pessoa gasta, tipo, metade da prova só copiando, basicamente, o que está lá no enunciado, em outras palavras. Isso aqui não é resposta aos tópicos. Isso aqui não vai te garantir nota. Aí, quando chega na hora de responder os tópicos, ele fica aqui, ó, com 3, tópico 1, tópico 2, tópico 3. Só que ele fica com poucas linhas para poder desenvolver cada um dos tópicos. Aí ele não consegue desenvolver bem e perde ponto justamente onde vale mais pontos. Então, na hora de distribuir a sua prova, né? Então, você distribuir as linhas da sua prova, você deve direcionar mais linhas para a resposta aos tópicos. Inclusive, tem provas da Banca Sebrasp
que não apresentam nem introdução nem conclusão, é só a resposta ao que foi solicitado ali e ganha nota máxima, né? Por quê? Porque o foco justamente da banca é esse, é analisar a resposta aos tópicos, analisar se a resposta está correta, beleza? Massa. Vamos lá, é muita informação, vai anotando aí, é muita informação, eu sei, mas é importante cada detalhe desse aqui para a prova. Eu selecionei realmente só o que é mais importante. Parte de gramática, como é que vai ser feito o desconto de gramática? A banca vai pegar, vai multiplicar a quantidade de erros que você cometeu pelo total de linhas que você escreveu, tá? Então é isso que a banca vai fazer aqui na parte gramatical. E aí ela vai reduzir da nota de conteúdo. Então o candidato tirou 40 pontos, aí agora ela vai analisar a parte gramatical para verificar quantos pontos ele vai perder. Aí aqui, como estratégia, eu trouxe um exemplo para você. Imagina o seguinte, você tem dois candidatos, o candidato 1 e o candidato 2. Os dois candidatos cometeram 15 erros na prova, tá? Só que um candidato escreveu 60 linhas e o outro candidato escreveu 90 linhas. Quando você fizer o cálculo aqui, aplicando aqui o fator de 8, o candidato 1 vai perder 2 pontos e o candidato 2 vai perder 1,33 pontos. Então, esse candidato aqui, ele vai ter 0,67 pontos a mais, né? Só por ter escrito mais linhas. Porque ele cometeu a mesma quantidade de erros. Mas só por ter escrito mais linhas, ele vai ganhar mais pontos. Ele vai ter mais pontos na nota final. Então, a nota desse candidato 2 vai ser melhor do que a nota do candidato 1. Né? Aí você fala assim, ah, Bruno, mas se eu faço, né, uma redação com 60 linhas e uma com 90, a de 90 tem mais chance de eu cometer erros, né? Porque eu estou escrevendo mais linhas, então eu tenho mais chance de cometer erros, sim. Só que a estratégia de escrever mais linhas não é só por conta dos erros de gramática. É porque à medida que você escreve mais, você desenvolve melhor as respostas, né? Se você utilizar a lógica, aquela estratégia que a gente falou aqui de divisão das linhas, focando na resposta aos tópicos. Então você escreve mais, você responde mais, traz mais informação. Então, quando você escreve o máximo de linhas, você tem mais chances de acertar o que está no padrão. Então você tem mais chances de melhorar a sua nota em desenvolvimento do tema. Então você ganha ponto no desenvolvimento do tema e você ganha ponto na hora de análise dos critérios de gramática, entendeu? Então, uma boa estratégia para as provas da Banca Sebrasp é escrever o máximo de linhas possíveis. Se conseguir, escrever as 90 linhas, né? Como são 90 linhas, às vezes fica um pouco pesado, às vezes não dá para fazer tudo, eu sei, tranquilo, mas é sempre tentar buscar ali o máximo, tentar desenvolver o máximo a resposta aos tópicos, beleza? Show de bola! Então, qual é a estratégia que eu passo para você para se preparar para esse concurso do TCE Santa Catarina? Primeiro, é desenvolver uma técnica discursiva. No caso, né, de quem está fazendo o curso, seria aprender essa técnica discursiva, que vai ser basicamente entender o que é essa peça técnica, né, e aprender a montar os parágrafos de desenvolvimento, que é onde você vai analisar os achados, tá? Só para adiantar, normalmente a gente divide, né, esse parágrafo em 4 partes, que é o tópico frasal, que indica se há irregularidade ou não. Depois, a parte do critério, que é o que a gente chama de argumento principal regra, é onde você vai dizer qual é a regra que se aplica à situação. Depois é a parte da evidência, né, que é o fato, a análise do fato. Então é o que a gente chama de argumento principal, caso concreto. É que você vai verificar o que ocorreu no caso concreto, né, para poder verificar se houve ou não atendimento à regra. E aqui o que a gente chama de fechamento. É uma conclusão para dizer o seguinte, ó, como aconteceu isso e a regra dizia isso, há irregularidade, a gente reforça. Então essa é a estrutura, normalmente, de um parágrafo de desenvolvimento. E aí você vai replicar essa estrutura em cada um dos tópicos. Então é um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos. Estou explicando aqui de forma bem rápida, só para você ter uma noção do que você vai precisar aprender para poder montar a redação. Depois que você aprender essa técnica, você vai aprender a fazer a introdução e a conclusão também. Aí você vai para a prática, né? Você vai começar a praticar. E aí eu sugiro que você faça pelo menos, tá? E isso aqui eu estou colocando por baixo, viu? Pelo menos 4 redações até o dia da prova. Só quer fazer 4 redações tudo uma seguida da outra? Não. Você vai fazer uma redação, mandar para correção, tá? O corretor vai te dar um feedback sobre o conteúdo e principalmente, no nosso caso aqui, sobre a técnica que você está utilizando, para você poder aprimorar isso, né? Importante que essa redação
seja feita à mão, que é do jeito que você vai fazer no dia da prova, para você treinar também a legibilidade e o tamanho da letra, né? O tamanho da letra é importante porque quanto menor for a sua letra, mais você consegue escrever. Então, é importante esse feedback. Depois que você receber esse feedback, aí sim você vai para a próxima redação, né? Aí você vai fazer a segunda redação. Dessa vez você já vai ter alguns pontos para melhorar. Você vai botar esses pontos de melhoria em prática e mandar novamente para a correção, receber o feedback. E aí você vai repetir esse processo aqui pelo menos 4 vezes. Por quê? Porque aí depois de 4 redações, sua redação já vai estar muito melhor, né? Se você conseguir aplicar todas as recomendações, já vai estar muito melhor do que a primeira redação, né? Então, no dia da prova, a tendência é que você consiga ter um melhor desempenho. Lembrando que redação é técnica, né? Você vai começar a pegar alguns macetes ali, você vai verificar algumas estruturas que você consegue replicar, né? Então, você vai começar a fazer mais rápido. Depois que você domina essa técnica, você vai fazer a redação mais rápido. E aí você ganha tempo de prova para resolver a prova objetivo, né? Por isso que é importante começar a praticar logo para você ir desenvolvendo essa habilidade, beleza? E para poder te auxiliar, para que você não tenha que ficar pesquisando, como montar um parágrafo de desenvolvimento para peça técnica, quais os temas que eu vou pesquisar, como é que eu respondo isso aqui, onde que eu uso correção. Para facilitar tudo isso, a gente montou um treinamento, né? Que é o curso discursivo voltado para o TCE Santa Catarina, para os cargos de administração, tá? Ciências contábeis e direito. Bruno, eu vou fazer engenharia civil. Tem alguns temas, né, da área de ciências contábeis que cobra licitação que também são aplicáveis à engenharia civil. Beleza, dá para fazer? Dá, mas não tem um curso voltado para esse cargo específico, tá? Não vão ter temas voltados para esse cargo específico. Lógico, você vai aprender a técnica? Vai, mas os temas não são específicos para essas outras áreas, beleza? São só para essas 3 áreas aqui, que é administração, ciências contábeis e direito. E como é que é estruturado o curso? O curso é estruturado da seguinte maneira. Você tem lá a técnica de discursivo, então é uma técnica bem sucinta, você consegue ver isso de forma muito rápida, é igual essa aula aqui, bem objetiva, né, para extrair só o que você precisa para poder montar o texto. Depois, vão ter lá temas para você poder praticar. No curso, eu coloquei temas chegando às 90 linhas, são temas com 20, 30, 50, 60 linhas, para você começar, né, a escrever ali, para poder tentar aplicar a técnica sem perder muito tempo, porque às vezes já começar com uma de 90 linhas, às vezes é muito pesado. Então você pode começar ali com uma questão com um pouco menos de linhas, e depois ir para as questões de 90 linhas. E aí vão ter temas de 90 linhas voltados para as matérias do edital para cada um dos cargos. Então são módulos separados por cargo, com temas específicos, beleza? Aí você vai escolher esses temas e vai encaminhar para as correções. Então, o curso conta com correções individualizadas, que vão avaliar a parte de conteúdo, né, porque possuem padrão de resposta, ou proposta de resolução, desculpa, e a parte de gramática e principalmente a parte de técnica. Então, a gente vai avaliar se o conteúdo está ok para poder te dar a nota, né? Vai avaliar a parte da gramática também para poder dar os descontos, né? Para aplicar aquela técnica da banca Sebrasp e a análise também da técnica discursiva para saber se você aplicou a técnica discursiva de forma correta ou não, se tem como melhorar ou não, para poder aumentar as chances de conseguir uma nota boa na prova. Aí o interessante do curso é que ele também conta com propostas de resolução dos temas. Então, todos os temas que estão disponíveis lá para você poder praticar, eles possuem propostas de resolução. Então, é mais ou menos o seguinte, eu estou te dando trabalho, mas eu também tenho, né? Porque o tema que eu coloco lá para você poder praticar, eu tenho que fazer. Então, eu faço o tema utilizando a técnica, boto lá tudo coloridinho para você saber como é que cada informação na técnica que eu ensino no curso, para você ter uma noção de como poderia responder aquela questão ali, né? E tentar conseguir um melhor desempenho. Show? Massa! E tudo isso a um preço acessível, né? Os planos estão disponíveis no link aqui embaixo, mas se você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem lá no prof.brunomarques, no @vocêconcursado, que é o Instagram do Você Concursado, ou lá no canal da Academia de Discursivas. Beleza? É isso, tentei fazer aqui um resumo geral do que é importante para essa prova discursiva, espero que você tenha gostado, se tiver gostado você deixa seu curtir aí, e te espero no nosso treinamento. Um forte abraço e bons estudos!